Certo, eu estive pensando sobre uma das coisas mais brilhantes em Duna. E não é o Verme da Areia e nem as batalhas. É a voz de Paul Atreides. Como esse garoto se transformou nisso? Muita gente olha pra essa cena e pensa apenas que Paul ficou mais poderoso. Mas eu acho que Denis Villeneuve fez algo muito mais inteligente. A transformação de Paul não acontece primeiro na espada, não acontece na política, nem na religião, ela acontece na voz. Timothée Chalamet vende essa evolução de um jeito tão convincente que hoje eu acho ridículo lembrar que demorei pra assistir o primeiro filme só porque não acreditava que esse moleque magricela conseguiria fazer um filme bom. Agora ele é meu ator favorito. Hoje eu entendo que esse físico era justamente o que o personagem precisava, porque Paul precisava parecer um menino para que sua transformação parecesse inevitável. Antes de falar sobre essa evolução, a gente precisa entender por que Paul sequer existe. Lady Jessica era uma Bene Gesserit, uma irmandade que, por milhares de anos, manipulou casamentos, linhagens e política para criar um único homem, o Kwisatz Haderach. Um ser capaz de acessar memórias masculinas e femininas e enxergar caminhos que nenhuma reverenda madre conseguiria. Jéssica tinha apenas uma missão: dar ao Duque Leto uma filha. Essa filha deveria se casar com o herdeiro da casa Harkonnen para continuar o plano genético da Irmandade. Porém, e isso é muito importante, Jéssica não teve uma filha. Orgulhosa, sabia que tinha capacidade de dar à luz ao Messias. House Atreides accepts! Mas para isso ela precisava pular uma geração e ter um filho menino. E foi justamente esse ato de amor e orgulho que bagunçou milhares de anos de planejamento. 15 anos depois, com a casa Atreides crescendo politicamente e ameaçando o imperador, acontece o massacre de Arrakis. Paul perde tudo e passa a ser visto pelos Fremen como Lisan al-Gaib, o Messias prometido. Ou seja, Paul nunca foi apenas um garoto aprendendo a lutar. Ele nasceu carregando duas profecias diferentes, uma construída pelas Bene Gesserit, outra plantada entre os Fremen para ser usada quando fosse conveniente. Agora que isso está claro, vamos falar da voz. A primeira vez que ouvimos Paul utilizar a voz acontece durante o café da manhã. É um momento quase banal, mas ele revela muita coisa. Desde criança, Jéssica treinou Paul nos caminhos das Bene Gesserit. No livro, descobrimos até que ele também é um Mentat, mas aqui isso não importa muito, não vem ao caso. O importante é perceber que ele ainda está aprendendo. Quando Paul utiliza a voz pela primeira vez, nós ainda ouvimos muito de Timothée Chalamet na cena. Sua voz continua jovem, continua hesitante, continua humana. É como se ele ainda estivesse tentando encontrar a frequência correta para alcançar aquilo que sua mãe domina com tanta facilidade. Porque a voz não é simplesmente falar grosso, ela exige precisão, controle, conhecimento absoluto da pessoa que está falando e principalmente autoridade. A segunda utilização muda completamente o contexto. Agora, a vida deles depende disso. Jéssica praticamente conduz o filho através de pequenos gestos. Quando Paul finalmente consegue dar o comando, o design de som já começa a mudar. Sua voz ganha peso, mais profundidade e ouvimos muito menos de Timothée. É uma verdadeira aula sobre a voz, com uma prova que pode determinar se eles vão viver ou morrer. Em compensação, as vozes femininas aparecem com muito mais força. É como se as ancestrais estivessem começando a falar através dele. Sempre achei interessante esse detalhe. Para utilizar a voz, Paul parece precisar alcançar o mesmo domínio que sua mãe recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela, e assim sucessivamente. Uma herança passada de mulher para mulher durante milhares de anos. Então, por que ouvimos justamente a voz da Reverenda Madre? Minha interpretação é que ela representa a maior autoridade viva naquela linhagem, a voz dominante, a referência máxima daquele conhecimento. Depois da queda do ornitóptero, ele utiliza a voz novamente. E aqui já existe outro detalhe foda sobre controle de emoções ou sobre como as emoções podem nos controlar. Sua voz está mais grave, mais pesada, mais firme. E ainda existe medo.
this to me? Mas agora existe ódio também, porque não estamos olhando para um guerreiro experiente. You Bene Gesserit made me a freak! Estamos olhando para um garoto que acabou de ver a família ser exterminada. E isso muda completamente a maneira como Timothy interpreta cada comando. Ele sente ódio pela mãe, pelo peso de ser o Messias, pelo peso de ser o protagonista. Parece engraçado quando coloco assim, mas a verdade é que Paul preferiria continuar com seu pai, tenho certeza. Depois de tudo isso, Duna Parte 2 amplia ainda mais essa construção. Jessica aceita se tornar a reverenda madre dos Fremen. Ela precisava ser inserida na tribo Fremen como seu filho tinha sido antes. A atual reverenda estava morrendo, mas Jessica tinha um segredo. Para tomar o cargo da velha, precisava tomar a água da vida. Ela sobrevive ao veneno, como foi treinada para tal, e desperta todas as memórias femininas de sua linhagem. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador: ela está grávida, por isso não queria beber, mas a velha madre é quem manda. Alia desperta consciência antes mesmo de nascer. Não vou me aprofundar muito nela porque o filme ainda mostra pouco, mas essa ideia ajuda a entender por que a voz parece carregar tantas pessoas ao mesmo tempo. Tenho certeza que essa personagem aparecerá muito mais vezes no próximo filme. Ainda na família de Jessica, nós conhecemos Feyd-Rautha. Assim como Paul, ele também precisa ser testado pelas Bene Gesserit. Só que o método muda completamente. Ali vemos uma manipulação muito mais sutil, quase sedutora, como parece uma manipulação mental. Essa é a demonstração de bruxaria, provavelmente mais potente do filme, como se a voz também pudesse convencer sem jamais soar agressiva. É diferente da primeira vez que ouvimos esse poder, e isso prepara terreno para a cena mais importante do filme anterior. A sociopath of high intelligence. He loves pain. O teste de Paul nunca foi apenas sobreviver ao Gonjabar. Ele queria provar alguma coisa, principalmente depois da maneira como a velha tratou sua mãe. Leave us. É claro que a reverenda madre continua sendo muito mais poderosa naquele momento, mas Denis Villeneuve nos dá um presente. Pela primeira vez, enxergamos a voz em primeira pessoa. Come here. Kneel. Sentimos o corpo obedecer contra a própria vontade. E entendemos por que ela assusta tanto. Mas Paul é arrogante. Ele precisa provar o poder de sua petulância e o poder da força de vontade. É o oposto do primo. Aqui, ele precisa ser melhor. Depois, ele bebe a água da vida, assim como Jessica, só que existe uma diferença fundamental. Enquanto uma Bene Gesserit acessa apenas seus ancestrais mulheres, ou acessa homens e mulheres. É por isso que ele é o Kwisatz Haderach, e o filme faz questão de mostrar isso sem precisar explicar. Até a trilha sonora muda, e pela primeira vez ouvimos vozes masculinas durante a música e as composições do filme. O próprio som anuncia que alguma coisa mudou para sempre. E então chegamos ao Concílio dos Fremen. Aqui eu já não escuto o Timothée Chalamet, eu escuto apenas ele. You think I'm stupid enough to deprive myself of the best of us? Seu discurso é frio, impessoal, Take my life, Usul. arrogante, It is the only way. calculado. I'm pointing the way! Aquele garoto do café da manhã desapareceu completamente. Restou apenas alguém convencido do próprio destino. Não parece um jovem imitando a autoridade, parece uma sentença. Ou não usa a voz para controlar essas pessoas, mas usa a manipulação. Para isso, é claro, Timothy precisa dar seu máximo. Sua voz aqui é poderosa e o que sentimos apenas é o eco e o comando. O comando de um líder. But you think you could have a chance? Isnata Josh. Shihochausich. E é por isso que eu gosto tanto da atuação de Timothée Chalamet nesses dois filmes.
Muita gente enxerga apenas a transformação física ou a evolução do guerreiro, mas o verdadeiro crescimento está escondido na voz. Cada comando fica mais preciso. Cada palavra pesa mais. Cada cena deixa de parecer um garoto tentando convencer alguém e passa a parecer um homem que simplesmente espera ser obedecido. Esse tipo de evolução é muito difícil de construir porque depende da atuação, do design de som, da direção e da confiança do ator para mudar completamente a presença do personagem sem alterar praticamente sua aparência. No fim das contas, Paul não se torna o Kwisatz Haderach quando bebe a água da vida. Ele se torna o Kwisatz Haderach quando nós acreditamos que ninguém mais ousaria desobedecê-lo. This is my father's ducal signet. E Timothy faz a gente acreditar nisso usando principalmente a voz. O meu veredito: I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Erudit Dinah Heshidani, Melissan Al-Gaim, Ruin Dimenaruk Ashidi! O épico de Paul Atreides já seria um dos maiores filmes de ficção científica da história, mas o trabalho vocal de Timothy e o design de som transformam a habilidade aparentemente simples em uma das formas de poder mais intimidantes que o cinema recente já produziu e rouba toda a cena. Quando chegamos nesse momento do filme, já não somos mais os mesmos e percebemos que Paul também se perdeu durante o caminho. Agora só resta Kwisatz Haderach. Foda-se, falei. Agora que o vídeo acabou, deixa eu te contar uma coisa. Eu demorei literalmente 10.000 horas para produzir isso. Se você gostou desse tipo de análise, comenta qual filme ou personagem você quer ver aqui. Seu comentário pode me ajudar a escolher o próximo tema para os próximos vídeos. Obrigado por me ouvir, um cheiro na virilha e até a próxima.